Olá pessoal, tudo bem? Vamos de mais uma videoaula? Vamos concluir o capítulo 4 na aula de hoje, certo? Então, capítulo 4, você vai acompanhar a partir da página 71, fazer todas as anotações necessárias, as dúvidas, para a gente estar tirando nas nossas interações. Então, o que nós vamos ver nessa aula de hoje? As fases da Lua, marés e eclipse. Eu quero relembrar algumas informações, a respeito desse assunto. Terra e Lua. Alguns planetas apresentam satélites naturais, que são astros, que circulam ao redor desses planetas. A Terra apresenta um satélite natural, que é a Lua. Então, se a gente for fazer um paralelo entre a Terra e a Terra apresenta uma massa muito maior, A Terra é muito maior do que a Lua, então ela tem uma massa muito maior. E, consequentemente, a força gravitacional que a Terra exerce também é maior do que a Lua, certo? A Lua, por ter uma massa menor, apresenta uma força gravitacional menor também, É o segundo astro mais luminoso, segundo o corpo celeste mais luminoso, e vale lembrar que a Lua ela não emite luz própria, na verdade é uma reflexão da luz solar, E nós, ao olharmos para o céu noturno, a gente pode perceber, formas bastante diferentes, A Lua se apresenta em formas diferentes e nós chamamos isso de fases, que são 4 na sequência, Quarto crescente, lua cheia, quarto minguante e lua nova. Esse ciclo leva mais ou menos 28,5 dias para acontecer, tá? É por isso que tanto que o nosso calendário mensal, 29 a 30 dias, foi feito baseado justamente em um ciclo completo que a Lua faz, o movimento que a Lua faz ao redor do planeta Terra. Tá? Vamos entender só algumas características a respeito dessas fases. Então, só para a gente entender a lua nova. Se você observar nessa imagem, o Sol ele está desse lado. Então, a lua nova acontece quando a lua está entre o Sol e a Terra. Então, significa dizer que a face da Lua voltada para a Terra, ela não está iluminada. Por isso que nós não conseguimos perceber, a Lua no céu noturno quando ela está na fase de Lua nova. Aí o contrário acontece na Lua cheia. Na Lua cheia, a Terra é que está entre o Sol e a Lua. Significa dizer que a face iluminada da Lua está voltada para a Terra. Por isso que a gente consegue ver ela gigante, fica bem visível mesmo nessa fase de Lua cheia. Já quarto crescente, quarto minguante, à medida que o ciclo vai acontecendo, a gente vai vendo partes da Lua, certo? Por que a gente está falando tanto a respeito da Lua e da força gravitacional que ela exerce? Porque isso vai ser importante para a gente entender o próximo tópico, que é a respeito das marés, certo? Então, eu vou passar um vídeo, 1 minuto e meio, bem curto, e daqui a pouco a gente volta para dar continuidade. Preste bastante atenção nesse vídeo, que ele vai trazer várias informações importantes para você entender como é que ocorre as marés e qual é a influência da Lua nesse fenômeno. Então, preste atenção. Você já deve ter ouvido falar que a Lua é a causa das marés. Mas você sabe como isso acontece? O fenômeno das marés é causado pelo movimento da Lua e da Terra em torno de um centro de massa comum. A água dos oceanos é mantida na superfície do planeta por meio da força da gravidade.
A força gravitacional da Lua, que é cerca de 15% da terrestre, afeta a superfície da Terra, atraindo seus objetos para seu centro gravitacional. Os oceanos são um corpo fluido, que acaba deformado pela gravidade lunar. Mas cada ponto da Terra é afetado pela gravidade com diferentes forças. Os pontos mais próximos da Lua são deslocados em sua direção, formando bulbos nos oceanos. E o movimento da Terra ao redor do centro de massa do sistema Terra e Lua gera uma força centrípeta ao redor deste ponto, resultando nos bulbos do lado oposto. Os bulbos são resultado do acúmulo de água que é atraído em direção ao centro de gravidade lunar. Essas são as marés altas, que ocorrem em ambos os lados do planeta. Conforme a Terra gira, as marés variam, gerando 2 marés baixas e 2 marés altas por dia. Mas o Sol também participa do fenômeno. Apesar de ser muito mais massivo do que a Lua, a grande distância faz com que sua influência seja quase metade da influência lunar. Quando o Sol e a Lua estão alinhados, suas forças gravitacionais se somam. O fenômeno é chamado de maré de Cizígia e é mais intenso do que o comum. As marés altas ficam mais altas e as marés baixas ficam mais baixas. Mas quando se forma um ângulo reto entre a Lua e o Sol, seu efeito é o oposto e a diferença entre a maré alta e a maré baixa fica menor. Estamos de volta. Esse vídeo ele foi bem esclarecedor para você entender, né, a força, a influência tanto da Lua quanto do Sol para a formação das marés, né? Quando a onda, né, nos oceanos sobe, fica numa altura maior do que o normal. Então, vamos dar continuidade. Aqui ele só faz vamos recapitular, né? A maré de Cizígia, né, ocorre durante as fases de lua cheia e de lua nova, é quando essa maré ela fica realmente bem alta, né? E a maré de quadratura ocorre durante as fases de minguante e crescente. A maré já é um pouco mais baixa, né? E como vocês viram aí no vídeo, as marés são causadas pela força de atração gravitacional da Lua e do Sol, né, que ocorre de forma desigual na superfície terrestre. E falando em maré, né, vamos falar um pouco a respeito da energia maremotriz, né? A energia que vem das marés, né? É uma energia que é gerada a partir, né, através das diferenças de altura da maré de acordo com o movimento lunar, certo? Então, em alguns países como Japão, Inglaterra, Havaí, já usufrui desse tipo de energia, que é uma energia limpa, uma energia renovável, né? Não precisa de uma tecnologia muito sofisticada, né? Nada mais é do que criar uma represa, né? Colocar turbinas. Então, como é que funciona? Quando a maré sobe, a água passa para a represa. Quando a maré desce, a água volta. Então, perceba que a força, né, da água faz, né, gira essas turbinas, né, gerando energia elétrica. Tá? Então, é uma fonte de energia renovável e muito importante, né? Porque é limpa, não polui o meio ambiente, não é muito cara, né? O custo para gerar esse tipo de energia não é muito alto. Agora sim, só pode gerar esse tipo de energia em um local onde realmente a maré tenha uma altura significativa para gerar, né, essa força necessária para girar essas turbinas e aí gerar a energia elétrica. Aqui falando de Brasil, né, o Maranhão é um estado que tem um potencial muito grande para esse tipo de energia. Inclusive, já existe um projeto, né, que ainda está no papel, mas se colocado em prática, vai ser possível a produção desse tipo de energia, né? Uma vez que nesse estado a maré costuma chegar a 8 metros de altura, ok?
Então, são muitas as vantagens para estar produzindo esse tipo de energia. Vamos falar agora a respeito de eclipse, né? Quando se fala em eclipse, no passado era um fenômeno muito associado a coisas negativas, né? A maus presságios, né? A período de azar e muitas vezes até relacionado ao fim do mundo, né? E hoje nós sabemos que eclipse nada mais é do que o alinhamento entre os 3 corpos celestes: Terra, Sol, Lua, né? Então, quando esses corpos em um determinado momento se alinham, nós vamos ter eclipse. Aqui da Terra, do planeta Terra, nós podemos visualizar 2 tipos de eclipse, que é a eclipse solar e a lunar, que nós vamos ver a partir de agora, né? Então, a eclipse lunar é quando a Terra se coloca entre o Sol e a Lua. Então, ó, eclipse lunar. Nessa imagem dá para você perceber bem. A Terra está entre o Sol e a Lua. Então, consequentemente, vai formar-se uma sombra na Lua, né? Essa sombra, ela pode ser total, né, quando fica no centro, né, do cone, ou ela pode ser parcial quando pega essa região aí de penumbra, né? Então, dependendo da inclinação desses corpos celestes, essa eclipse ela pode ser total, né? A Lua ela vai ficar por um determinado momento totalmente com essa sombra, né, em função da Terra, ou dependendo da inclinação, somente partes da Lua vai apresentar essa sombra. As demais região nós vamos chamar de região de penumbra, tá bom? Então, assim, é basicamente você entender que no eclipse lunar, né, a Terra se coloca entre o Sol e a Lua, projetando uma sombra na Lua, certo? Então, o outro tipo de eclipse é o eclipse solar. Nesse tipo de eclipse, como você consegue ver pela animação, é a Lua que se coloca entre o Sol e a Terra. Então, significa que a sombra formada vai ser projetada na Terra. Então, nós podemos ter um eclipse total, né, quando essa sombra ela vai pegar uma determinada região e quem está naquela região vai conseguir visualizar um eclipse total, né? E temos também o eclipse parcial, né, que pode ser visto apenas naquela região de penumbra. Então, o eclipse solar, mais uma vez, é quando a Lua se coloca entre o Sol e a Terra.